Bom dia, Nia! Feliz Bom dia. Natal! Feliz Natal. Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe Amém. sua família, sua casa e todos Amém. aí. Deus abençoe. Feliz Natal, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe. Que nessa data tão maravilhosa o Senhor possa renovar nossas forças, nos fazer entender verdadeiramente o significado, né, do Natal. Louvado seja Deus por estarmos aqui, né? Mesmo nesse dia, aqui no Japão muitas pessoas trabalham e no Brasil o pessoal já tá na véspera aí, né? Mas nós estamos aqui firmes. Hoje a loja aqui é folga, então nós vamos ficar de folga, mas a maioria das pessoas aqui no Japão trabalha, né? Eu acredito que tem bastante gente indo aí pro trabalho. Mas nós estamos aqui para entender um pouco mais, né? E eu achei tão incrível que hoje nós vamos estudar Gênesis, o capítulo 3, que fala, né, justamente da primeira vez que é pregado o evangelho. Então, Deus, ele prepara coisas assim tão maravilhosas pra gente, né? Que a gente fica às vezes sem entender, mas Deus sabe e tem o controle do tempo e do momento certo de nós aprendermos, de nós sabermos, e eu só quero louvar o Senhor por isso, né? Vamos orar? Então, a Lu falou: eu vou trabalhar, meus vovozinhos estão me esperando. Amém. Amém, Lu. Bom dia, Feliz Natal, irmã Lúcia. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmã Lourdes. Paz do Senhor a todas as embaixadoras de Cristo, né? Então vamos orar, né? Porque sem a graça do Senhor nós não podemos entender as coisas que são espirituais. Então tudo que nós vamos fazer, nós precisamos do Senhor para entender, para abrir o nosso entendimento, para que nós possamos ser assertivos, né? Então vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te engrandecer, Senhor, por esse momento tão especial, aonde hoje nós comemoramos, nós celebramos o nascimento do teu filho amado Jesus, o nascimento daquele que nos salvou, daquele que o Senhor nos enviou para salvar. Pai, muito obrigado, porque hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouco mais do Senhor, para que o Senhor venha nos ensinar, Pai, a tua preciosa palavra, esse evangelho tão rico de graça, de soberania, de poder, Pai. Esse evangelho que salva, que cura, que liberta. Ó Senhor, como somos gratas a Ti, gratos a Ti, por esse momento onde nós tiramos um tempo da nossa vida para podermos aprender mais sobre o Senhor. Nós queremos te louvar, te engrandecer, Pai, e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por esse dia, obrigado pela nossa família, obrigado por essa celebração chamada Natal, aonde nós sentimos o seu amor, Pai, porque foi aqui que nós entendemos que o Senhor, por nos amar, ainda quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor envia o teu Filho amado Jesus Cristo para nos redimir, para nos salvar, para nos reconciliar com o Senhor. E isso, Pai, é o maior presente, a maior prova de amor que o Senhor pode nos dar. Nós sabemos aqui, quem tem filhos, Pai, que nós não daríamos os nossos filhos para ser mortos por pecadores, mas o Senhor tomou essa iniciativa, o Senhor providenciou a nossa salvação, a nossa reconciliação. E nós queremos te agradecer, Pai, por esse ato de amor, Pai. Esse amor incondicional, esse amor que nos ama não pelo que nós fazemos, mas porque o Senhor nos amou primeiro e enviou o teu Filho amado Jesus Cristo. Nós hoje temos que responder a esse amor, Pai, de forma que nós possamos temer ao Senhor, de forma que nós possamos, e não é um temor, Pai, com medo do Senhor, mas sim com respeito àquilo que
está na tua palavra, porque nós sabemos que a tua palavra nos protege, a tua palavra nos guarda, a tua palavra nos livra e nos dá o acesso à vida abundante que o Senhor criou e planejou para todos nós. Então nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, por isso. Pai, também pedimos que o teu Espírito venha nos direcionar a cada palavra aqui que nós vamos falar, que o seu Espírito venha discernir para cada um de nós aqui a tua palavra, aquilo que o Senhor quer depositar em cada coração aqui, Pai, que o Senhor venha fazer, Senhor, a, o ensino da tua palavra, Pai, que o teu Espírito Santo nos ensine individualmente, cada um que está aqui. Nós contamos, Pai, com a tua graça. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor veio, porque o Senhor decidiu assumir essa missão de morrer naquela cruz do Calvário. E nós sabemos que essa missão não era para qualquer um. Só Deus, só um homem 100% Deus, 100% homem poderia pagar esse preço, poderia pagar a justiça de Deus. Então nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, e pedimos que o Senhor nos ensine a sermos assim fortes nas nossas missões, que nós não venhamos desviar, mas que nós venhamos ser igual ao Senhor, corajosos, que tenhamos o mesmo sentimento que o Senhor teve de ir até o fim na nossa missão. Nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito. Queremos pedir também que o Senhor nos livre de toda tentação, nos livre de todo mal, tudo que o inimigo quiser tentar aqui para desviar nossa atenção, desviar ali o que o Senhor quer depositar no nosso coração, que o Senhor o repreenda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para quem chegou depois, Feliz Natal. Aqui no Japão já é Natal, meninas, embaixadoras. E vamos entrar aqui hoje no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 14 e 15, que diz assim: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho, entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Minhas irmãs, esse texto aqui, ele é considerado o proto-evangelho. O que é o proto-evangelho, Angelita? Nunca ouvi falar disso, proto-evangelho. Ou tem pessoas que já ouviu falar, né? Quem que já ouviu falar que esse texto é o proto-evangelho? Proto-evangelho significa a primeira vez que foi pregado o evangelho. Olha só que coisa mais linda. A primeira vez que o evangelho foi pregado foi pelo próprio Deus. Olha só, pelo próprio Deus. O próprio Deus, ele... Ó, a Tia me falou, eu nunca ouvi isso, nunca ouvi falar. Então, aqui, né, em Gênesis 3, versículo 14 e 15, é a primeira vez que o evangelho é pregado, a primeira vez que as boas notícias da salvação é anunciada, né? Então, em meio a toda essa tragédia que está acontecendo aqui, do pecado original, que Adão desobedece, né? Os olhos dele se abrem, Deus proclama já uma mensagem de esperança eterna. Olha como o nosso Deus, ele é tremendo, minhas irmãs. Mesmo em meio a esse caos que estava acontecendo aqui nesse momento da história, Gênesis 3, nós encontramos a primeira promessa do Evangelho. A sentença aqui sobre a serpente que Deus dá, ela não é apenas um juízo, mas ela é uma declaração da vitória futura de Cristo e o plano da redenção para a humanidade. Então, nós vamos examinar um pouquinho mais de perto para a gente entender a profundidade, né, desse texto e as implicações dele para a nossa salvação.
como que ele aponta diretamente para Jesus Cristo, né? Nós podemos ver, né, que no texto anterior que nós estávamos estudando, Deus ele vem ao encontro do homem, né? Ele vem procurando, né, o Adão que tinha ali pecado, que tinha se escondido, e aí ele pergunta: onde você está? Né? Onde você está? E ele quer ouvir o homem. Por que que ele quer ouvir o homem? Porque ele quer que o homem se arrependa. Esse é o cerne do evangelho, né? O arrependimento. Então, às vezes que Deus nos chama, ele nos chama não para nos acusar, não para nos apontar, mas ele nos chama para nos arrepender daquilo que muitas vezes nós estamos fazendo que está fora do propósito de Deus, né? Que é o que nós chamamos de pecado. E aí começa ali um diálogo, né? A gente viu que Adão, ao invés de assumir o seu erro, ele joga a culpa na Eva, e a Eva, ao invés de assumir o seu erro, joga a culpa na serpente. E aí, mas tem uma coisa aqui que eu gostaria que você observasse. Deus ouve o homem, Deus ouve a mulher, mas quando chega aqui em Gênesis 3, 14 e 15, ele não ouve a serpente. Ele não pergunta para a serpente: por que que você fez isso? O Senhor, ele já direto, ele já dá uma sentença para a serpente, que é o texto que nós acabamos de ler. Então, o Senhor Deus declarou à serpente: por você ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho e todos os animais do campo. Olha só, você sabe por que que a cobra rasteja? Você sabe por que que a cobra não tem perna? Foi uma das maldições que ela recebeu aqui quando ela se deixou ser usada pelo Satanás. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e a sua descendência, e a descendência dela que ferirá a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dela. Esse texto, às vezes, à primeira vista, quando a gente lê, ele parece um pouco confuso, né? Peraí, nossa, Deus vai pôr inimizade entre a cobra, ou seja, entre Satanás e a mulher, que simboliza entre os filhos de Deus e as trevas. Então, a descendência é o que? Olha só, o pecado ele é uma herança, na verdade, né? Ele desde Adão, né, que Adão pecou, isso se estendeu até nós. Então, quando a gente vê aqui a primeira promessa, né, de que o Senhor já providenciou para nós uma redenção, uma salvação, a gente pode notar que antes dele começar falar a consequência de cada um, ele já providencia, né, uma reconciliação com ele. É isso que significa o proto-evangelho. A primeira vez que Deus anuncia, a primeira vez que o evangelho é pregado, ele é pregado pelo próprio Deus, e ele que anuncia, né, essa promessa da vinda do Redentor. Vamos ver um pouquinho mais de perto aqui. Esse juízo sobre a serpente, que quando Deus fala: por você ter feito isso, maldito é você entre todos os animais de rebanho e entre todos os animais do campo, você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Quem sabia que a cobra não tem perna porque ela foi punida aqui nesse momento de Gênesis? Quem sabia dessa informação? Coloca aqui para mim. Quem que sabia? Então, ele continuou: por ter feito isso, Deus, ele não vem buscar aqui, como eu já falei, explicação, né, da serpente. Ele vai e julga diretamente o pecado. E isso reflete o quê? A justiça divina, né? O pecado não será ignorado. A serpente, ela simboliza aqui o Satanás. E ela é amaldiçoada acima de todas as criaturas, né? Esse rastejará sobre o seu ventre, ele simboliza o quê? A humilhação da serpente, né? Que já é um retrato da derrota de Satanás. Ele foi humilhado quando ele tentou se exaltar acima de Deus. Isso está registrado lá em Isaías 14, né? Do 12 ao 15. E aí Deus continua: você vai comer todos os dias pó da terra
todos os dias da sua vida. Essa linguagem aqui, ela é uma linguagem simbólica, mas ela aponta também para a humilhação e as derrotas contínuas do Satanás. Satanás nunca escapará da sua punição eterna. Ele já está derrotado. Minhas irmãs e meus irmãos, é muito importante a gente entender isso, porque muitas pessoas ficam com medo do inimigo, né? Ficam com medo de Satanás. Ai, não gosto nem que fala Satanás. Ai, eu morro de medo disso, eu morro de medo. Minhas irmãs e meus irmãos, nós não precisamos ter medo do Satanás, ele já foi derrotado. Nossa, gente, mas por que então que ele age dessa forma? Por que que ainda ele tem essa liberdade ainda de nos atacar? Porque isso faz parte, né, do plano ainda da redenção, né? O inimigo, ele só vai, ele vai ser jogado no lago de fogo eterno na volta de Cristo, mas ele já foi vencido. O Cristo, ele simboliza que o pecado, ele já não tem mais, né? Ele já não tem poder sobre as nossas vidas, né? Então nós precisamos entender isso, entender que o inimigo das nossas almas, ele já foi derrotado pelo nosso Senhor Jesus, né? Sem o pecado, ele trouxe essa consequência, mas ele já foi derrotado pelo Senhor, né? Ele, da mesma forma que a serpente aqui foi humilhada, o pecado em nossas vidas também nos separa de Deus e nos rebaixa, né? Mas o juízo de Deus sobre a serpente é também a promessa de nossa redenção. Olha só, essa inimizade divina, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Aqui está, nós podemos ver a soberania de Deus em ação. Ele decreta, né, um conflito eterno entre o bem e o mal, entre os filhos de Deus e os filhos da descendência. Essa inimizade, ela é uma intervenção divina, né? E a mulher que foi aqui enganada pela serpente, agora ela é colocada como uma inimiga, né? Não tem amizade, não tem conversa, não tem relacionamento. Isso aponta o quê? Para a redenção, pois da mulher que virá o descendente que esmagará a cabeça de Satanás. E a descendência aqui da mulher, culminada em Cristo, embora que Satanás ele tenta corromper e destruir o plano de Deus, o plano de Deus ainda prevalece, né? Essa inimizade ela se revela em toda a Escritura, desde o Éden até a cruz, ainda hoje. Então, o que a gente pode entender aqui, né? Hoje eu e você ainda sentimos o peso dessa batalha, né? Nós sentimos essas batalhas espirituais. É um peso? Sim, é um peso. Por quê? Porque nós somos carne, nós somos, ainda estamos na carne. A Bíblia fala que o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne, ela ainda é fraca, né? E todos nós vivemos essa luta entre o pecado e a obediência, entre a carne e o espírito. Isso também é consequência aqui desse pecado, do pecado que entrou na terra através de Adão e Eva. Mas só que tem uma coisa muito especial, Deus ele não nos deixa sozinhos, ele envia o seu filho para garantir essa vitória. Só Jesus poderia garantir essa vitória para nós. Mas, nossa, Angelita, por quê? Por que que um homem normal não poderia garantir essa vitória? Porque um homem normal não suportaria a ira de Deus. Mas, nossa, gente, por que que Deus, então, é tão irado assim? Por que que ele já não poderia perdoar? O homem pecou, por que que ele já não perdoou lá no Éden mesmo e já restaurou tudo e já reconciliou tudo? Deus, ele tem atributos, minhas irmãs, que ele honra e ele tem um compromisso com esses atributos. Que atributo é esse, Angelita? Com a sua justiça. Deus não seria justo com ele mesmo se ele mesmo tivesse ali perdoado tudo e não tivesse feito um plano de redenção para poder redimir a humanidade. Então, o nosso Deus, ele é muito profundo, ele se compromete com ele mesmo, ele é verdadeiro, nele há toda a verdade, nele há todo o poder. Então, nós entendemos que o Senhor, ele fez tudo
da maneira correta, né? Ele não dá jeitinho igual muitas vezes a gente dá, né? E aqui o ponto 3 tem a promessa da vitória final, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A cabeça aqui simboliza, é um símbolo de poder e autoridade. Ela será esmagada pela descendência da mulher. Isso aponta diretamente para a vitória de Cristo na cruz. Satanás ele foi derrotado quando Jesus ressuscitou, né? Esse você ferirá o calcanhar, o ataque ao calcanhar é real, mas é temporário. A cruz ela foi muito dolorosa, sim, mas ela não foi definitiva. A ressurreição é a garantia de que Satanás não pôde vencer Jesus, né? E a vitória é garantida em quem? Em Cristo, né? O que parecia ser uma derrota ali, que foi a crucificação, foi na verdade a maior vitória. Assim como Jesus venceu, ele também nos capacita a vencer o pecado e o inimigo, né? E aqui a gente vê em Gênesis 3,15 o cumprimento, né, da promessa. Ela é a base da redenção. Para esmagar a cabeça da serpente, Deus se fez homem e encarnou, né? Jesus encarnou e veio. Esse é o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15, né? O descendente da mulher esmagará a sua cabeça. Jesus veio sem pecado. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus, ele veio. Mas Angelita, Jesus ele só veio. Se a gente for estudar a fundo isso daqui, foi algo tão tremendo que aconteceu, porque imagina vocês, Jesus lá na sua glória, no seu trono, sendo servido pelos anjos, sendo adorado pelos anjos, lá naquele lugar de paz, onde não havia dor, onde não havia nenhum sentimento de tristeza, nenhum sentimento de dor. Ele lá no céu, eu imagino que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tendo uma conversa. Olha, e isso na eternidade, foi antes de Adão pecar. Não, o pecado não pegou o Deus de surpresa. Então, Deus fala: olha, eu vou criar o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí, o Espírito Santo fala assim: tudo bem, você quer criar? Isso aqui é uma analogia que eu tô fazendo, tá, minhas irmãs? Não está na Bíblia, é só pra gente entender um pouco mais como que foi isso, né? E aí o Espírito Santo fala: não, mas eles vão pecar. O que que vai, como que a gente vai fazer depois? Eles vão pecar. E só que nós mesmos vamos ter que preparar uma reconciliação, nós vamos ter que preparar uma redenção para eles, porque se eles pecarem, eles vão se autodestruir. E aí vai acabar a humanidade. E aí o Deus Pai fala assim: nós vamos precisar um de nós descer para poder restaurar eles. E aí o filho pega e fala: eu desço, pai, eu vou nessa missão. Então o próprio filho se voluntaria a vir e o pai fala: então vamos fazer, vamos fazer essa humanidade aí, vamos contar essa história. E aí a gente precisa imaginar que Jesus, para poder ter vindo, né, ele esvaziou de si mesmo. Ele esvaziou de toda a sua glória, de tudo isso que era que ele tinha lá no céu. Ele se esvaziou, né? O que simboliza, que significa isso? Ele abriu mão de todos os privilégios que ele tinha para vir e nascer. Só que esse nascimento, né, ele teria que passar por todo o processo humano. Todo o processo humano. Então, imagina, ele vir, né, ele ser gerado no ventre de Maria como o fruto ali do Espírito Santo, nascer dessa virgem para que se cumprisse, né, essa profecia, essa promessa, e ele veio sem pecado, ele não herda a natureza pecaminosa de Adão, a sua vida ela foi uma vida perfeita de obediência à lei de Deus. Mas imagine, minhas irmãs,
um rei soberano nascer ali da forma que ele nasceu. Ele passou ali por todo o processo de ser gerado ali dentro do ventre de Maria, e daí ele nasce como um bebê, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser educado, ele precisa passar por todo o processo e todo o processo de humanização mesmo, de dor, né? Às vezes de humilhação. Jesus teve uma vida como eu e você temos. É por isso que ele nos entende. É por isso que quando nós passamos por dores, por processos na nossa vida, nós podemos recorrer a ele, porque ele teve uma vida aqui nessa terra. Ele passou por cada processo. Então, ele se despiu ali da sua glória, né? E ele veio para passar por tudo que fosse necessário para que ele mesmo entendesse, para que ele mesmo entendesse, não, para que nós entendêssemos que ele nos entende, porque ele foi humanizado. Preciso sair, à noite eu ouço de novo. Deus abençoe. Amém, irmã Lourdes. Então, olha só o que o nosso Jesus, ele fez, né? Ele veio, ele nasceu, ele deixou toda a sua glória celestial para se tornar uma pessoa humana na pessoa de Jesus Cristo. Esse fato, ele é um dos maiores milagres e também mistérios da fé cristã, porque Deus, ele entrou no espaço e no tempo. Deus, ele se tornou, olha só, o próprio Deus. Vai com Deus, Dri. Deus abençoe. O próprio Deus entrou no espaço e no tempo do homem. Essa encarnação de Cristo aqui, ela demonstra o imenso amor de Deus por nós, por mim e por você, né? Que fomos perdidos no pecado, né? A razão, né, para a encarnação foi o quê? Para obedecer a Deus de forma representativa e adquirir aqui o mérito necessário, pois apenas um homem sem pecado poderia cumprir perfeitamente a lei divina. E Jesus, ele precisava vir também para quê? Para ser o nosso sacrifício substitutivo, carregando o quê? Os pecados da humanidade e recebendo a punição que eu e você merecíamos, né? E ele precisou vir também para ser o único mediador capaz de restaurar essa relação rompida entre Deus e o homem pelo pecado, unindo o divino ao humano. Era importantíssimo que isso acontecesse. O nascimento virginal ali de Jesus, ele preservou da herança do pecado. Às vezes a gente pode perguntar, mas peraí, Angelita, se Jesus nasceu de Maria, Maria não tinha pecado? Sim, ela era pecadora. Mas então por que Jesus não herda, né, o pecado de Maria? Porque Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo, né? Não teve relação entre José e Maria para que Jesus fosse concebido. O próprio Espírito Santo foi lá no ventre de Maria e colocou Jesus lá, né? Então, esse nascimento virginal, ele preservou, né, Jesus da herança do pecado original de Adão. Ele demonstrou o quê? Que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Por quê? Porque se José tivesse participação ali e tivesse gerado Jesus, né, não, a salvação não seria, né, partindo de Deus, mas sim partindo do homem. Mas aqui nós podemos ver que o próprio Deus, né, ele providencia essa salvação, né? Isso era necessário, porque se Jesus tivesse sido concebido ali naturalmente, ele também carregaria o pecado herdado de Adão. Nós podemos observar também que a precisão do tempo e do local do nascimento,
Porque demorou um tempo, né? Depois do pecado, demorou um tempo, né? Deus cuidadosamente, ele prepara ali o ambiente. Que ambiente, Angelita? Um ambiente político, com o Império Romano estabelecendo Pax Romana, o ambiente social e linguístico, com a helenização do mundo, e o ambiente religioso também, com a dispersão dos judeus, espalhando o monoteísmo e a ideia de sacrifício expiatório. Ou seja, nesse momento aqui da história, as pessoas que já viviam naquela época já sabiam, né, que o pecado gerava morte, que precisaria de um salvador. Então, tudo isso, Deus criou as condições ideais para a vinda de Jesus, né? E a propagação do evangelho. Então, Deus, ele pensa em cada detalhe, né, da vinda de Cristo. E o objetivo principal da vinda de Jesus foi o quê? Salvar nós, salvar eu e você, nós pecadores, né? Oferecer o perdão e a redenção a todos que nele crê, né? Pois o pecado havia afastado, separado a humanidade de Deus. Então Jesus, ele veio não para condenar, como muitas pessoas pensam, mas para resgatar aqueles que estavam perdidos em seus pecados. Então, o convite de Jesus é o quê? Ao arrependimento, né? O texto, né, nos convida nós a nos arrepender sinceramente de nossos pecados e confiar em Jesus como nosso Salvador pessoal. Apenas através do arrependimento e da fé em Cristo é que a salvação pode ser alcançada. Minhas irmãs, nós vemos aqui nesse quem aqui, né, nunca tinha parado para pensar no proto-evangelho, né? Agora você já sabe que Gênesis 3,15 é o proto-evangelho. É o primeiro evangelho, é a primeira vez que o evangelho é pregado. E esse evangelho é pregado pelo próprio Deus, né? É a primeira menção, a primeira promessa de redenção encontrada na Bíblia, né? Está fundamentada em Gênesis 3,15. Então aí tem pessoas que falam assim: ah, não, eu não vou ler o Velho Testamento, não, porque o Velho Testamento eu não entendo nada, Velho Testamento é só história. Olha só como que o Velho Testamento tem verdades profundas, né, a nosso respeito, né? Onde Deus aqui, ele já declara que eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendente e o seu descendente. Esse ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar, né? Essa palavra aqui no hebraico, ela refere tanto descendência física quanto descendência espiritual. Ele é um termo singular coletivo, podendo apontar para Cristo como descendente final. Então, vocês conseguem perceber como que o Senhor foi cuidadoso, maravilhoso, né? Jesus, ele é a semente ali que Deus prometeu. E isso é confirmado também lá em Gálatas 4:4, que confirma que Cristo é o cumprimento da promessa lá de Gênesis. Sua morte na cruz foi o quê? A ferida no calcanhar, enquanto a sua vitória sobre a morte esmagou definitivamente a cabeça de Satanás. Então, o proto-evangelho, ele revela que desde o início Deus já tinha um plano de redenção para a humanidade. E ele nos convida a confiar nessa soberania que prometeu e cumpriu a salvação por meio de Jesus. Além disso, isso nos ensina que mesmo em meio às consequências do pecado, Deus oferece o quê? Esperança para nós. Então, hoje, minhas irmãs e meus irmãos, é um dia muito especial. Hoje é um dia aonde Deus, o próprio Deus, se entrou na história do homem. Ele entra na história da humanidade, né? Através de um bebê, e ele passa por todo o processo que eu e você passamos, né? Desde ali do ventre até a ficar adulto, e para ele poder cumprir a sua missão aqui nessa terra.
E o que isso impacta na nossa vida, né? Nós entendemos que Jesus, ele venceu, né, como nosso substituto. E isso precisa estar registrado no nosso coração. O Senhor Jesus, ele carregou nossos pecados, ele sofreu o golpe em nosso lugar. Era eu e você que deveria estar lá naquela cruz. Esse golpe que ele sofreu, ele foi temporário ali, porque ele ressuscitou. Só um Deus poderia ter suportado a ira do próprio Deus e ter tido ali o poder de ressuscitar. E isso mostra que Jesus era 100% do Deus, 100% divino e 100% humano. Ele passou por todo esse processo, mas ele ressuscitou, ele venceu, né? Então esse texto de Gênesis 3:15, ele é muito importante na nossa história, né? Foi a primeira vez aqui que já tinha tido a promessa de que Deus iria reconciliar a reconciliar o ser humano com ele. Ele não nos abandonou. Ele não abandonou Adão e Eva e não abandonou também nós, como seres humanos. Muito pelo contrário, ele prometeu um Salvador e ele cumpriu. Ele não só promete, mas ele cumpre. E esse Salvador é Jesus, que esmagou a cabeça da serpente. Hoje Deus está nos chamando, está nos convidando, né, a viver na liberdade dessa vitória. Muitas de nós, ou muitos de nós, às vezes, vivemos ainda escravos, né, de muitas áreas de pecado na nossa vida. Mas o Senhor nos chama para essa liberdade, né? Ele venceu, ele venceu. Talvez eu e você ainda sentimos os ataques do inimigo, mas nós podemos nos lembrar sempre que ele já foi derrotado. E nós precisamos confiar nesse Redentor, né? Esse Redentor, ele foi prometido aqui no Éden, mas hoje, graças a Deus, nós já vivemos essa promessa, né? O Senhor Jesus já veio, ele já nos salvou, ele já nos redimiu, né? E hoje nós precisamos viver para entender o nosso propósito. Você acha mesmo que Deus colocou eu e você aqui sem um propósito? Eu e você temos um propósito nessa vida. A questão agora é a gente perguntar: Deus, qual é o propósito que o Senhor me criou? Qual é o propósito que você tem para mim aqui nessa vida? Eu ouvi uma mensagem essa semana do, de um dos pastores que eu considero muito importante na minha caminhada cristã. E ele falou assim: o que que você está fazendo para impactar o mundo? Aí eu falei assim: nossa, o que que eu estou fazendo para impactar o mundo? E ele falou assim: porque se você não tiver, se você estiver só trabalhando e esse trabalho não estiver impactando o mundo, você não está cumprindo o seu propósito. Eu falei assim: nossa, meu Deus do céu. E depois eu fiquei analisando isso, e de fato é verdade, porque um Deus soberano que nos cria a imagem e semelhança dele, ele não nos cria só para a gente fazer as coisas que fazemos dentro da nossa, da média, dentro da mediocridade, né? Mediocridade é média. Então, por exemplo, eu não fui criada só para nascer, crescer, namorar, casar, ter filho e morrer. Não, Deus, ele tem um propósito na minha vida e na sua também. E qual é esse propósito? Como que a gente descobre esse propósito? É quando a gente olha para dentro de nós. É como e Deus tem me mostrado umas coisas tão assim profundas que eu, eu eu tenho conectado cada situação da minha vida com cada passagem bíblica. Por exemplo, por que que Deus deixou registrado, né? Por que que Deus escreveu desde Gênesis a Apocalipse e deixou registrado
vários personagens, várias histórias, né? E para quê? Para nos ensinar, né? Cada personagem da Bíblia, ele nos ensina como agir em cada situação. Por exemplo, ontem eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa, Deus tem levantado ela como uma intercessora, né? Ela é uma pessoa que ela trabalha fazendo faxina, né? E ela tem entrado em muitas casas, em muitos lugares, né? E aí ela veio falar comigo, nossa, Gê, eu entrei numa casa e eu me senti muito mal, eu me senti muito pesada, eu me senti assim de uma forma que eu não quero voltar nessa casa mais. E na hora, aí eu comecei a conversar com ela, eu falei assim, minha irmã, deixa eu falar pra você uma coisa. Muitas vezes o inimigo, ele vai te colocar esse medo. Sabe por quê? Porque você precisa entender a sua identidade. Você é a luz de Jesus. Você é a luz do mundo. A própria Bíblia diz que nós somos luz, nós somos embaixadores, nós somos o sal da terra, nós somos a diferença, nós vamos fazer a diferença onde quer que nós estejamos, mas para isso nós precisamos entender a nossa identidade. Se você não entende a sua identidade e o inimigo, ele percebe que você não tem essa firmeza na palavra, não sabe quem você é, ele vai fazer igual ele fez com Eva lá no Éden. Ele vai falar para você: ah, será mesmo que você precisa ir lá interceder por essa casa? Ah, você está se sentindo tão mal? Não vai não, não vai fazer o seu propósito não, não vai cumprir o seu propósito não. Mas você não pode cair nessas mentiras. Você precisa ir cumprir o seu propósito. Talvez você é a única pessoa que esteja entrando nesses lares, sendo a luz de Cristo. E o que que você vai fazer? Ore nesses lares. Ore para que Deus liberte esses lares, liberte essas casas, liberte essas famílias da opressão do inimigo. E aí, foi uma conversa tão profunda, e aí eu falei, aí ela pegou e falou pra mim assim, mas Gê, é muito pesado pra mim, eu não consigo. Eu falei assim, outra distorção que você tem do evangelho. Porque não é você que vai fazer, é Jesus que já fez. Você está indo no nome do Deus Altíssimo, como Davi. Davi, ele olhou para aquele gigante lá e ele falou: não, você é gigante, você é grandão, mas eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Deus Altíssimo, eu vou na força do Deus Altíssimo. Então, tem tantas coisas que a gente faz, minhas irmãs, que a gente pensa que é nós que estamos fazendo. E isso é orgulho. Porque nós não podemos fazer nada, nós fazemos, mas na dependência do Pai, na dependência do Filho e na dependência do Espírito Santo. Nós vamos no nome de Jesus, nós vamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós só somos um instrumento que precisamos entender o nosso papel. Mas quem faz, quem já fez, quem já venceu é o Senhor. E nós não precisamos ficar amedrontadas com as setas que o inimigo joga, né? Ontem também uma querida irmã teve um sonho, né? Aonde eu entendi, quando ela me contou esse sonho, eu entendi que era um dom que Deus está dando para ela, porque já aconteceu isso comigo. E eu vou contar o meu sonho aqui. Quando eu me converti, logo depois que eu me converti, eu já fui estudar a palavra de Deus, fui fazer teologia e quando eu entrei na matéria de angelologia, onde a gente estuda os anjos e entra também os anjos caídos, né? E eu comecei a ter sonhos. E um dos meus sonhos foi que eu estava deitada numa cama e saía um demônio do telhado e vinha e lutava comigo. Ele me enforcava e ele queria me matar. E era uma luta ali, uma luta tremenda. E até que eu comecei a clamar o nome de Jesus e enfim, acordei. E eu falei: "Nossa Senhor, o que aconteceu?". Eu estava em batalha, eu estava em batalha espiritual. Mas por que que aconteceu isso? E logo depois, aconteceu um fato de que uma conhecida nossa tentou um suicídio, né, e foi nessa época de virada do ano mesmo, foi do dia 31 para o dia 1º, e essa pessoa, ela tentou se suicidar e
E o Senhor, e quando eu fiquei sabendo que ela estava no hospital, estava em coma, desacordada, e o Senhor falou para mim: vá lá no hospital e leve uma Bíblia. Eu falei: meu Deus do céu, eu vou fazer o que lá no hospital? Eu acho que eu tô ficando maluca. Deus não tá falando isso comigo. Eu vou fazer o que nesse hospital? A menina tá em coma. O povo vai falar que eu sou curiosa, querer ver a menina lá em coma. E o Senhor falou de novo comigo, igual Samuel. Olha só, você tá vendo que as passagens bíblicas, elas estão ali na Bíblia para nos ensinar como que Deus faz, como que Deus age e como é para nós agir também. Como que foi Samuel? Deus chamou Samuel 3 vezes para falar com ele ali. E foi comigo também 3 vezes. E eu, Senhor, não vou. E a terceira vez o Senhor falou, vai e leva uma Bíblia. E eu liguei pro meu marido, Mo, Deus tá falando para mim ir lá no hospital. Ele falou assim, se Deus tá falando, então vamos. E eu falei, então vamos. E aí eu cheguei lá no hospital com essa Bíblia. Cheguei no hospital, tinha uma amiga dela lá no quarto, e eu falei, olha, bem baixinho, eu falei, eu trouxe uma Bíblia para ela. E aí, a hora que eu falei isso, minhas irmãs, o Satanás se manifestou. Essa menina levantou da cama. Ela estava amarrada, porque ela estava em coma, né? E quando tá nesses estados, eles amarram os braços para não ficar se debatendo quando acorda. E quando ela ela sentou, né, na verdade, ela sentou na cama com os braços amarrados e ela começou a falar pra mim: "Eu te odeio, eu odeio você, eu vou te matar". Na hora, o Espírito Santo me lembrou do sonho e me deu o discernimento de que era um demônio. E o que que eu fiz? Fui pra cima dela com a autoridade do nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Não precisei gritar, não precisei fazer escândalo, não deixei a minha emoção, né, entrar. Fui para cima, porque eu estava num local também, né, que existia outras pessoas ali. Então, ter também, né, esse discernimento, esse autocontrole, porque não é eu que tô fazendo, não é você que vai fazer, é o Senhor. E eu fui ali e coloquei a mão sobre ela e falei: em nome de Jesus, saia. Essa vida não pertence a você, essa vida é do Senhor Jesus. Essa vida é do Senhor Jesus. E aí ela foi desfalecendo, desfalecendo, deitou novamente na cama, se acalmou, mas até então já tinha entrado no quarto enfermeiros, o meu marido que estava ali no corredor conversando com o marido dela, porque ela gritava, né? E aí o que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu também estava passando pela primeira vez na minha vida por essa experiência, né? Não sabia o que estava acontecendo, mas eu posso descrever o meu sentimento para vocês. É um sentimento assim, Deus me encheu de poder, Deus me encheu de graça, Deus me deu sabedoria ali, entendeu? Então você não precisa se preocupar como Deus vai te usar, como Deus vai fazer, porque na hora o Senhor capacita, né? Basta você se colocar na mão do Senhor para você ser usada por Ele. E, nossa, gente, mas como que você sabia? Através da palavra de Deus, existem demônios, né? E os demônios estão aí, eles se manifestam, né? Eles se manifestam, não precisa de eu e você ter medo. E se ele se manifestar para você, o Senhor te capacitará, o Senhor te dará o dom, o Senhor, ele te preparará no momento. Então não precisa temer, né? O inimigo ele coloca esse medo muitas vezes em nós para nos brecar, para nos parar. Lembra da moça que eu estava conversando, que entra nas casas e ficou com medo? Às vezes Deus nos dá um sonho e a gente fica ali com medo, né? Com medo daquilo, né? Então, olha só, nós podemos confiar no Deus Altíssimo, nós podemos confiar que Ele é que vai. Então, olha a visão dessa pessoa. Tava distorcida, ela tava pensando que era ela. Ai, tá pesado para mim. Ai, eu não vou conseguir. Não, não é nós. Jesus já venceu, nós precisamos entender essa verdade, nós precisamos entender essa realidade de Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 já se cumpriu, o nosso Redentor veio. Hoje nós celebramos no Natal, né, o nascimento desse Redentor, o nascimento desse Jesus que venceu, né, ali na cruz do Calvário, e hoje ele nos dá o privilégio, né, de participar dessa obra redentora. Ele nos dá o privilégio de ser os seus representantes aqui na terra. E a Bíblia diz: "E se você crê em mim, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados."
Bia, eu acho que o seu microfone tá aberto, meu amor. Então, olha só a luta aqui. Toda hora cai um, a internet oscila, mas depois você assiste de novo. Porque Deus quer entregar algo grande para você hoje, minha irmã e meu irmão, né? Nós precisamos entender que o Senhor, ele já venceu. Nosso Senhor Jesus, ele já venceu. E hoje é um dia que nós celebramos, né, o nascimento dele, o nascimento desse presente que nós ganhamos, que foi a salvação, desse presente, desse privilégio que nós temos hoje de participar, né, dessa grande comissão, que é de levar a palavra de Deus, né, para as pessoas, que é de realmente levar Jesus para a vida das pessoas e ver a vida dessas pessoas transformadas pelo evangelho. Existe uma luta constante, minhas irmãs, entre trevas e luz, né? Nós estamos na luz, mas nós precisamos entender que o mundo espiritual é real. Mas nós precisamos entender também que Jesus, o nosso Jesus, ele já teve a vitória e basta nós obedecermos a ele, seguirmos as instruções dele, que nós vamos continuar sendo vitoriosas para a glória de Deus, né? Esse é o nosso Natal. O nosso Natal é celebrar, né? É celebrar. É, as meninas estão falando, terminei de ouvir depois do estudo. Um ótimo dia para vocês todos. Amém, Cíntia. Vai com Deus. A internet está oscilando, a minha internet também está caindo. Isso daí é a batalha, né? O inimigo, ele não quer que você ouve, que você tenha um Salvador, que hoje é dia de você celebrar o nascimento desse Salvador com todo amor, com todo o seu coração, né? Celebrar esse Jesus que veio, que nasceu, que viveu aqui, que nos resgatou. Esse é o símbolo do Natal, né? É o nosso Emanuel, que significa Deus conosco. Então, não é Feliz Natal, é Feliz Deus conosco. Nosso Emanuel veio, esse Jesus veio, ele nos salvou e hoje nós temos a oportunidade, né, de levar esse Jesus aonde quer que nós formos. Amém? Eu quero falar com você aqui do YouTube que chegou agora e se essa mensagem, né, tocou o seu coração, se a tua vida está longe de Jesus, se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, eu te convido hoje a chamar esse Jesus para morar na sua vida, para ser o seu Senhor, para ser o seu Salvador. Angelita, mas como que eu faço isso? É simples, é você se colocar aí aonde você está, na sua casa, ou de onde você estiver ouvindo essa mensagem, e pedir para Deus: Deus, eu me arrependo de ter andado longe do Senhor até hoje, mas a partir de hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero que Jesus seja o meu Senhor e Salvador. E a partir de hoje eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo. E a partir do momento que você fizer isso de todo o seu coração, o próprio Deus, que é o autor da nossa salvação. Nós não podemos salvar ninguém, mas o Senhor salva. Ele vai te salvar e ele vai escrever o seu nome no livro da vida, né? E se você fez, né, essa oração, escreve aqui para nós, para que você possa, que a gente possa orar por você. Amém? Amém, minhas irmãs e meus irmãos. Muitas pessoas já saíram, já entraram no trabalho, mas eu gostaria que você agora abrisse o seu microfone e falasse o que que essa mensagem, né, trouxe para você de entendimento, o que você entendeu, o que que essa promessa de Gênesis, você sabia dessa promessa de Gênesis 3,15? Que aqui foi a primeira vez que Deus pregou o evangelho, o que que isso impactou o seu coração? Eu gostaria de te ouvir.